tem sido, e mais uma vez estamos aqui com essa grande honra, não só de estar entre os irmãos, mas trazendo uma meditação baseada na palavra do nosso Deus. Grande privilégio que Deus nos usa, né? Cada um na sua área, e alguns, como nós, na pregação e no ensino. E, evidentemente, todos nós devemos honrá-lo com os dons que ele nos deu, seja em que área for, sendo pelo Espírito e para a glória de Cristo. Então vamos orar ao nosso Deus, pedir que ele nos abençoe na transmissão dessa mensagem. Santo Deus, muito obrigado, eu diria muitíssimo obrigado pelas tuas bênçãos, por essa igreja fiel, tão alegre, e é tão gostoso estarmos aqui em contato com ela, e vermos irmãos, muitos antigos, outros novos, visitantes, como é gostoso isso. Queremos te agradecer, pedir que tu abençoes cada um dos teus servos e servas e visitantes que aqui estejam, e ser comigo na transmissão dessa mensagem, que seja feita com fluência, clareza, santidade. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Hoje vamos falar de um personagem que é um dos meus favoritos, um personagem que é cheio de altos e baixos, que teve grandes altitudes espirituais, um homem valente e ao mesmo tempo sensível, até musicalmente falando, mas que também teve os seus momentos de baixa, momentos de pecado mesmo. De quem será que eu estou falando? Foi fácil, né? Vamos falar de Davi e vamos falar um dos momentos em que ele caiu, que houve uma queda dele, que houve um pecado dele, e talvez alguns estejam pensando, foi aquele mais famoso dele, o pecado com Batseba, que é um pecado gravíssimo, não tenha dúvida, de adultério, e mandou matar o marido dela praticamente, mentira, várias coisas muito ruins que geraram grandes consequências na vida dele, mas não é esse. É um que talvez não seja tão conhecido, mas talvez pelo nome que eu vou, o título da mensagem, aliás, já está dizendo qual é. O título da mensagem é O Censo e o Fogo. O censo com C e o fogo. Já deu para descobrir qual é o pecado de Davi pelo título. O censo que ele fez do povo. Que censo é esse? Bom, vamos então ao nosso texto. Estamos em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas 21, vamos ler dos versículos, primeiros versículos, versículos 1 e 2, nós vamos ler o capítulo todo, mas não, vamos lendo e comentando algumas coisas, e depois tirar algumas lições bem práticas. Mas os primeiros versículos diz assim, 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Um recenseamento, é contar as pessoas, contar os soldados, quantos homens tinham dispostos aí à batalha, né? Quantos homens tinham realmente, para ver quantos eles tinham no exército dele. Tá? Versículo 2, disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Aqui nós já temos algumas informações que esse acontecimento teve por trás Satanás, que ele insuflou isso no coração de Davi. Já temos uma lição aqui, que mesmo um servo fiel do Senhor deve tomar cuidado, porque o inimigo pode colocar coisas em nosso coração e nos levar a pecar. É evidente aqui, no caso de Davi. O Satanás estava por trás disso, e antes de mais nada, não há nada de errado com o censo em si. Fazer um censo em si não é nada pecaminoso, depende de como seja feito, com que intenção e de acordo com se Deus está aprovando ou não, claro. Né? Inclusive no livro, há um livro famoso na Bíblia onde foram feitos 2 recenseamentos dentro da vontade de Deus. Que livro é esse? Livro de Números, dentro do Pentateuco, o livro de Números, aliás, o nome do livro Números se refere a isso. Né? Houve 2 recenseamentos feitos por Moisés, isso 500 anos antes de Davi, mais ou menos. Mas voltando para cá, houve algum problema por trás do censo de Davi. Ele não estava agindo corretamente, e isso foi logo percebido aqui, como nós já vamos ver. Então, ele disse, numerem todo o povo, todos os homens, os soldados, de Berseba até Dan, os 2 limites de Israel. Dan no norte, Berseba no sul, os 2 limites. Como nós diríamos hoje em termos de Brasil, do Oiapoque ao Chuí, os 2 extremos. Não sei nem se mudou, que as coisas mudam tão rapidamente, mas quando eu aprendi, eram os 2 extremos do Brasil, eram esses. Mas, oi? Já mudou. Pronto, está aí, pronto, atualizado. Mas seja como for, a Bíblia não tem mais o que atualizar dentro daquele contexto, é Dan e Berseba. Então, contem todos.
E ele diz isso para Joabe, que era seu parente, e um general, um dos top, digamos assim, do exército de Davi era Joabe, parente dele, colado, mas com quem Davi não tinha um bom relacionamento não, mas é outro assunto, mas só para vocês saberem, Joabe era um homem muito competente, porém de um caráter um pouco duvidoso. Mas olha o que aconteceu aqui no versículo 3. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Interessante, Joabe percebeu que Davi estava pecando. Interessante essa percepção de Joabe. Davi não está agindo corretamente. O que estava por trás do coração de Davi? Quer dizer, dentro do coração. Não sei, provavelmente, aliás, é quase evidente que era confiando nos homens, deixando de confiar no Senhor nesse momento, nesse contexto aqui, deixando de olhar para cima e confiando nos homens, talvez uma espécie de arrogância. Olha quantos homens eu tenho aqui no meu exército, olha só como eu estou bem, olhando para baixo. Então, Joabe percebeu isso e disse: Davi, não faça isso é loucura você fazer o censo agora, dessa forma. Mas aí o versículo 4, triste, mas olha só, diz assim: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém, depois de 9 meses. Esse censo durou 9 meses, quase 10 meses de trabalho intenso de Joabe, dos seus homens, fazendo esse recenseamento em todo Israel, quase 10 meses aí. Versículo 5, deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Interessante, Joabe até desobedeceu o rei um pouquinho só, deixando de contar 2 tribos, né? Versículo 7, agora vamos ver a consequência disso, né? Aos olhos de Deus, como é que Deus reagiu a isso que Davi fez. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Não sabemos de que forma, talvez alguma espécie de praga, não sei. Alguma coisa aconteceu ali naquele contexto que Davi percebeu que ele tinha pecado. E a reação de Davi, coerente com o termo pelo qual ele é bem conhecido, um homem segundo o coração de Deus, bem coerente com isso. Olha a reação de um homem segundo o coração de Deus, vamos ver aqui no versículo 8. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Que coisa bonita. Olha, para a gente reconhecer um crente, não é necessariamente a pessoa que nunca cai em nenhuma falha. Quanto menos falhas nós caímos, melhor, evidentemente. Mas alguém caiu em alguma coisa, não é crente. Não é assim. É a reação da pessoa às falhas ou a não falhas, seja o que for, reação da pessoa às tentações. Assim nós percebemos o caráter de um verdadeiro crente, porque o crente, quando ele falha em um ponto ou no outro, seja nos maiores, seja nos menores, se ele é um crente segundo o coração do Senhor, ele se arrepende, ele fica contrito, ele se sente a pior das criaturas, né? E é terrível mesmo, mas olha só, isso é interessante, o crente reage positivamente com o pecado. O pecado não glorifica a Deus de forma alguma, mas a gente mostra que é crente quando a gente reconhece as fraquezas e corre para o Senhor, se apega a Ele e não se afasta do Senhor ou se esfria ainda mais. Versículo 9 diz assim: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Gade era um dos profetas de Davi, Natã era outro conhecido, né? Mas Gade apareceu menos vezes, mas essa é uma das famosas vezes em que Gade aparece e desempenha um papel relevante, bem importante na vida de Davi. E pelo que nós vimos, Deus ofereceu algo inusitado para Davi. 3 opções de castigo, você vai escolher o seu castigo. Interessante, é algo raro da gente ver na Bíblia, né? E as 3 opções, pelo que nós vimos, elas variavam de tempo de duração, um era 3 anos, outro era 3 meses, outro era 3 dias.
Mas, ao mesmo tempo, elas iam aumentando em intensidade. Os 3 anos eram a mais leve, fome, é horrível, mas comparada com as outras seria mais leve. 3 meses, menos tempo, mas mais grave, caindo debaixo dos inimigos, sob espada, gente morrendo, levando cativo, horrível também. E a terceira, mais curtinha, imagine o rigor que seria. 3 dias, porém, Deus agindo diretamente no povo. Resposta de Davi, mais uma vez nós vemos a nobreza dele, quer dizer, a ligação dele com o Senhor, olha só, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então ele escolheu a terceira opção: eu quero cair nas mãos de Deus, ele é misericordioso. A rigor, ele também poderia operar nos inimigos da mesma forma, mas dá para entender bem o que Davi quis dizer. Não, eu quero cair nas mãos diretamente de Deus, porque mesmo que ele seja soberano sobre os inimigos, eu prefiro estar diretamente nas mãos dele e não usando métodos humanos como os inimigos, etc. Interessante essa atitude de Davi, embora fosse bem mais grave, como nós vamos ver aqui. Versículo 14, então, como vamos ver a execução dessa praga terrível que Deus infligiu ao povo. Versículo 14 diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Inclusive, lá no número, a passagem paralela, que está em 2 Samuel 24, fala que foi de Dan a Berseba. Os mesmos limites que foram contados os homens foram os mesmos limites onde houve morte, e totalizando 70 mil homens. Versículo 15, então enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Atenção para esse versículo aqui. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Umas informações interessantes aqui. Antes de mais nada, esse personagem, esse anjo, às vezes aparece aqui como o anjo do Senhor. É possível que seja uma cristofania? Sim. O que é cristofania? Uma aparição de Cristo no seu estado pré-encarnado. Muitas vezes aparece um personagem chamado de anjo do Senhor no Antigo Testamento, e eu creio que seja fora de dúvida que é Cristo, porque é tratado como um anjo, mas ao mesmo tempo ele é tratado como Deus. Então, como é que a pessoa é um enviado de Deus e ao mesmo tempo é Deus? Cristo. Que é distinto do Pai, mas é um em essência com ele. Então, mas nessa ocasião não há uma evidência interna de que seja o próprio anjo do Senhor, que seja o Senhor Jesus Cristo. Não há uma evidência interna assim, eu não enxergo. Pode ser que seja um mero anjo. Estou só dizendo isso a nível de curiosidade. Mas note que aqui, depois de ter matado 70 mil pessoas, agora chegou a hora de Jerusalém. E tocou em Jerusalém, tocou no Senhor de forma muito sensível. Deus é sensível para, evidentemente, o povo dele, de forma muito especial, a capital, Jerusalém, a cidade amada, a capital da nação, onde tinha o santuário de Deus ali, o templo estava ali, o relacionamento dele direto com o povo ali, o rei estava ali, Davi, toda a dinastia davídica, era ali na capital. Então, Jerusalém era muito especial aos olhos de Deus. Então, interessante, quando ele mandou o anjo, viu o anjo ia começar a destruição em Jerusalém, aqui diz que Deus se arrependeu do mal. Arrependeu? Como é? Arrepender? Quer dizer que Deus se arrepende? Interessante. Essa palavra aqui, a ideia pode, isso se for tirado do contexto, dá uma ideia bem ética mesmo, de dizer que Deus faz coisas e depois se arrepende como se ele tivesse errado. Não é isso. Está aqui um caso claro em que nós devemos entender uma passagem à luz do seu contexto. E qual é o contexto? É a Bíblia toda, o Antigo Testamento e a Bíblia toda mesmo. Deus não se arrepende. Aliás, a palavra traduzida por arrepende tem alguns sentidos aqui. Ela pode significar se entristecer, pode significar até consolar, dependendo do contexto. A mesma palavra hebraica. E também lá em Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É a mesma palavra. O sentido é... não que Deus se arrependeu no sentido que eu fiz uma coisa que eu acho que eu errei, agora eu vou fazer de novo. Não é nesse sentido. É a ideia de se entristecer, pesou no coração. E pode estar envolvido aqui um certo antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É atribuir a Deus formas ou sentimentos humanos. Tá? Então, a Bíblia fala muito de, por exemplo, os olhos de Deus, as mãos de Deus, até as asas de Deus debaixo das suas asas. Claro que Deus não tem nenhuma dessas coisas, porque são materiais, mas é uma maneira de atribuir a Deus, não que o homem tenha asas, mas as outras coisas sim, atribuir a Deus características humanas para que nós o conheçamos melhor. E no caso aqui, atribui a Deus sentimentos.
Não é que Deus não tenha sentimento, ele tem sentimentos, ele não é impassível, sem sentimento nenhum, ele tem sentimentos. Mas note que, além de dizer que Deus se entristeceu com isso, pode estar envolvido também o aspecto de que ele se entristeceu, como nós diríamos que nós nos arrependemos, embora não envolva pecado ou erro ou algo que o pegou desprevenido de forma alguma, tá bom? Então, tendo explicado isso, vamos continuar. O anjo está aqui, o autor deixa bem claro o local exato onde esse anjo estava. Onde era? Na eira de Ornã, o Jebuseu. O que é eira? Eira é um local, um local físico lá em que se colocava o trigo para se debulhar, ou seja, pegava o trigo, jogava para cima para separar o trigo da palha. Então era uma espécie de peneira, era peneirar. Então a eira era feita para isso. Então as pessoas faziam isso muitas vezes em locais altos, com o vento até ajudava e tal, né? Então Ornã, quem era esse Ornã? Nós não conhecemos nada dele, mas pelo que diz aqui, ele era um Jebuseu. Que é Jebuseu? De Jebus, Jerusalém. Então tudo indica que esse homem, esse personagem, ele era um habitante de Jerusalém mesmo antes de Davi conquistar a cidade. Ele não devia ser um judeu. Davi conquistou Jerusalém, Jebus, e, pelo que vemos aqui, Ornã, ou Araúna, mesma pessoa, ficou lá. Então, deve provavelmente ter se convertido ao judaísmo ou ao Deus, a Javé mesmo. Provavelmente ele se converteu, tá bom? Mas só para vocês saberem, Jebuseu é isso, e Ornã também é chamado de Araúna, e estava lá na sua eira. Bom, então estamos aqui vendo Davi, naquele contexto, o anjo ia começar a destruição, estava bem ali parado na eira de Ornã, e olha só como Davi viu esse anjo no versículo 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Versículo 17, olha só. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Que reação nobre de Davi, nobreza dele, assumindo o pecado que era dele mesmo, mas nada de se colocar culpa no outro, ou se desculpar, não, Senhor, eu pequei mesmo, contrição autêntica, e dizendo, Senhor, poupa o teu rebanho, fui eu que pequei, deixa-os, ou seja, olha que ele agindo como um sacerdote, intercedendo em favor do povo, traz a culpa sobre mim e livra o Senhor, e além disso, demonstra uma qualidade de Davi bem marcante nas Escrituras. Pastor, é um pastor de ovelhas, e aliás, no ambiente do Antigo Testamento, o rei de Jerusalém, aliás, o rei de Israel deveria ser o pastor do povo, era isso que se esperava de um rei, que pastoreasse o povo, que cuidasse, que amasse o povo. E Davi aqui estava vestido exatamente como um sacerdote, como um pastor. Vamos ver o que aconteceu então depois dessa intercessão dele. Versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Interessante, olha a comunicação. Deus falou ao anjo, o anjo falou a Gade, Gade falou a Davi. Deus, por algum motivo, quis fazer não quis falar diretamente com Davi nesse contexto. E disse, vá sacrificar lá naquela eira. Versículo 19, subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falava em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Versículo 21, quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e, saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Interessante, olha os detalhes dramáticos desse episódio, muita coisa acontecendo, não dá nem para nós entendermos exatamente como foi que aconteceu, o tempo que demorou entre um passo e outro, o tempo de Davi dar ordem para Gade, Gade chegou a Davi, talvez estivesse próximo, Davi imediatamente deve ter subido até a eira de Ornã, subido, era mais alto, vamos já saber por que era bem alto, vamos indicar por que, se ele subiu até lá, e aqui o autor dá essa indicação curiosa de que Ornã chegou a ver o anjo e ficaram apavorados. Ele e os 4 filhos. Os 4 filhos se esconderam, correram. Devia ser apavorante essa visão.
Ornã parece que não correu para se esconder, parece que ficou na eira, pelo que entendemos, tanto que ele viu quando Davi vinha chegando, correu e se prostrou, reconheceu imediatamente o rei que estava lá em pano de saco, estava num estado bem humilhado. Versículo 22, disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Versículo 24. Tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Que frase bonita essa, né? Não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe, algo barato. É bonito isso. Davi, de uma forma nobre, mais uma vez, nós vemos a nobreza do rei aqui, depois do seu pecado, a contrição, a maneira de dar a oração, e agora querer comprar pelo justo valor. Que rei nobre aqui nós vemos aqui. Quero comprar isso. Eu não quero algo que não me custe, que seja valioso, para dar ao meu Senhor, a Javé. Então, versículo 25, deu Davi a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Versículo 26, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. E aqui fecha o ciclo do que nós vimos lá no versículo 15, quando o anjo estava com a espada desembainhada, ou seja, tirou da bainha, estava empunhando a espada, ia ferir o povo, e Deus disse, antes mesmo de Davi orar, Deus disse, não faça nada. Então Davi orou e nós vimos a história toda, e agora o desfecho. Uma vez feito o sacrifício ali, as ofertas naquele local, Deus disse, basta, chega, não faça mais nada, coloca a espada na bainha, ou seja, parou, chega, ninguém vai morrer mais. E dentro do nosso texto aqui, só mais 2 versículos para a gente concluir o que aconteceu com esse lugar, e depois a gente vai fazer os comentários. Tá? Que lugar é esse, afinal? A eira de Ornã, ou Araúna, lá em 2 Samuel 24, o nome é Araúna, é o mesmo personagem lá de Jebus. Quem era ele? Que lugar é esse? Será que nós temos condições de saber o lugar? Exatamente o lugar nós podemos saber. Sabe por quê? Olha o versículo 28, 1 Crônicas 21 e 28, diz assim: vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. E o versículo 20, pula para o capítulo 22, versículo 1. 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 22 e 1, fecha aqui a narrativa. Diz assim, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Que lugar é esse? O lugar do templo. O templo onde Salomão edificaria, o templo que seria edificado por Salomão era exatamente aqui. E Davi disse, esse lugar está escolhido. Vai ser aqui que o templo vai ser construído. Davi depois quis construir, Deus não deixou, mas coube ao filho dele, que foi uma honra para ele próprio. Ele preparou tudo para o templo, colocou nas mãos de Salomão, e Salomão construiu exatamente ali. Que coisa interessante. Você sabe qual é o cartão postal da cidade de Jerusalém? Se você falar Jerusalém, bota no Google lá, Jerusalém, qual é a primeira imagem que vai aparecer? O que é? Provavelmente um muro bem comprido ali, que é o muro do monte do templo, e lá em destaque a Doma da Rocha, uma construção islâmica com cúpula dourada ali, pois é exatamente no local onde estava o templo. Então era exatamente o local onde estava a eira de Ornã, era ali. Dá para saber exatamente onde era, por causa do templo que foi construído ali em cima, ok? Que evento, que narrativa dramática nós vimos aqui. Altos e baixos, ou começando, baixos e altos. Davi começou com o seu pecado, mas depois reagiu muito bem. Houve muita tristeza em decorrência do pecado, houve pânico dele vendo o anjo, houve contrição dele ao Senhor, confiança no Senhor, obediência imediata, ao mesmo tempo Deus agindo, e o resultado foi esse, a praga cessou e o local do templo ficou ali definido.
Que lições nós podemos tirar desse episódio tão marcante e talvez não tão conhecido? Algumas lições aqui. Algumas delas acerca da pessoa de Deus. Pura teologia, teologia propriamente dita. É aquela que trata de Deus, Deus Pai. O que nós podemos deduzir da natureza de Deus nessa narrativa? Primeiro, soberania completa de Deus. Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Tudo ele faz conforme a sua vontade e é perfeito e absolutamente justo. Quando nós não entendemos alguma coisa que acontece, ao invés de nós pensarmos, isso aí não faz sentido, isso é injusto, aquela pessoa sofreu injustamente. Calma, no lado humano eu admito que sim, uma pessoa que não fez nada a nível social, etc, etc, é abordada por bandidos, etc, coisas injustas acontecem, eu sei, no lado humano não é errado a gente dizer, ela não fez nada para isso especificamente, ela foi vítima de uma injustiça em termos humanos, sim, mas olhando de cima, panoramicamente, aquele que controla todas as coisas, tudo ele faz de acordo com a sua justiça, que ele sabe que coisas injustas acontecem, mas ele vinga o erro, ele restaura, ele transforma coisas horríveis no bem do seu povo de alguma forma, porque ele é poderoso demais. Enfim, devemos confiar nele mesmo quando não entendemos. Mas nesse caso aqui, que nós podemos até pensar, mas o povo não fez nada, a culpa foi de Davi que fez o censo. Interessante. Se ficasse só aí, nós poderíamos dizer, olha, não vamos julgar Deus, porque não é lógico a gente julgar Deus de forma alguma. Quem somos nós? Se Deus fez isso com o povo, Deus tinha um motivo. Não vamos achar, coitadinho do povo, foi Davi que pecou e o povo pagou por Davi. Não faça isso. Deus é justo. Mas, além de agirmos pela fé numa situação dessa, nós, aqui mesmo, nesse episódio, nós sabemos que Deus tinha um motivo de agir dessa forma. Deus nos revelou isso. Como é que sabe? Como é que nós podemos saber? Eu tive a revelação? Tive, mas não eu próprio, está na Bíblia. A revelação não foi eu que tive. Outro teve a revelação, registrou, e você pode chegar lá agora e ver. Sabe o que estava por trás disso? Vamos para a narrativa paralela aqui, que é 2 Samuel, capítulo 24 e 1. 2 Samuel 24 e 1. Olha, interessante. É o trecho paralelo, mas tem alguns detalhes que não tem nesse que nós acabamos de ler. E dá uma informação valiosa em relação ao motivo disso tudo que aconteceu. Diz assim: tornou a... Estou lá, vocês chegaram lá, né? Se não, pode só ouvir aqui, anota, depois vocês conferem. 2 Samuel 24 e 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Que passagem curiosa, como é que a gente vai harmonizar essa com o que a gente leu lá de 1 Crônicas, que diz que foi, lá o autor de Crônicas diz que quem incitou Davi? Satanás. E aqui diz que foi quem? Deus. Como é que pode? Não tem nada de misterioso nisso. Deus usou Satanás. Simples assim. Não que Deus concorde, goste das coisas que Satanás faz, Deus odeia o mal, Deus odeia o pecado, mas ele é soberano, e como o homem caiu no pecado voluntariamente, no caso de Adão e Eva, e nós todos, a partir daí, todo mundo está sob condenação, e como que optou por seguir a Satanás, Deus permite que a humanidade colha consequências disso, entre elas, ser cego, ser guiado, etc., por Satanás, no caso. Então, o homem colhe consequências de sua escolha, feita lá em Adão e Eva, de optar por, eu vou ouvir a serpente, vou ouvir Satanás e vou achar que Deus não é verdadeiro. Pronto. Consequências disso seguem por toda a história. E por conta disso, Deus usa o diabo para cumprir os seus propósitos soberanamente. Novamente, ele não é o autor do mal, nunca, ele odeia o mal, mas ele usa soberanamente e vai punir Satanás, vai punir todos os responsáveis por isso e vai reverter a situação no caso do povo dele e ser glorificado em tudo isso, mostrando a sua misericórdia. Mas foi ele que permitiu que Satanás agisse dessa forma, ou deu permissão mesmo, pode fazer isso, Satanás. E por quê? Porque Deus estava irado com o povo. Óbvio que o povo tinha pecado. O povo não era só Davi. Estão percebendo aí? Ou seja, quem lê só 1 Crônicas, coitadinho do povo. Mas a própria Bíblia diz, não, Deus estava virado com o povo, fez alguma coisa que nós não sabemos o que era, e o povo estava colhendo consequências daquilo. Mas, novamente, Deus é soberano e justíssimo em tudo o que faz. Outro ponto.
apesar de que ele é soberano, ele usa a participação do homem em muitas das coisas que ele faz. E aqui mesmo, no caso de Davi, da restauração, ele usou. Ele, ao ter misericórdia de Jerusalém e mandar que o anjo parasse, será que ele disse imediatamente ao anjo do Senhor, pare e pronto, está resolvido, pode se ausentar? E o anjo se ausentou e automaticamente tudo parou? Ou precisou ser feito algo para isso, no lado humano? Precisou ou não? Precisou. O quê? O sacrifício. Ou seja, quando Davi sacrificou lá naquele lugar, ou seja, morreu um animal inocente, que não tinha nada a ver com a história, morreu o animal ali, sangue derramado, pronto. Então aquilo foi uma propiciação. Deus desviou a ira para cair sobre o animal como substituto do homem, então o pecado aplacou, o sacrifício aplacou a ira de Deus e por isso Deus pôde então se tornar propício ao povo e suspender o castigo. Precisava haver esse sacrifício. Para que o sacrifício fosse feito, Davi tinha que ser instruído para isso. E para que Davi fosse instruído, Deus usou o quê? A oração de Davi. Perceberam a sequência aqui? O autor não diz nesse espaço da forma como eu estou sistematizando, mas é muito evidente. Primeiro, Deus se apiedou e disse, pare, meu anjo. Segundo, Davi teve o coração tocado e orou. Evidentemente, isso já vinha de Deus. E Davi orou pedindo, Senhor, vira a oração, não precisa repetir. Poupa o povo. Terceiro, instrução, vai e sacrifique. Quarto, ele foi e sacrificou. Teve toda essa sequência de passos. E temos aí mais uma lição. Em nossas vidas, muitas coisas nós pedimos ao Senhor e Ele nos atende, não automaticamente. A gente pede por problema financeiro. Então ele vai de um dia para o outro resolver a questão financeira? Não necessariamente, ele tem poder para isso. Mas pode ser que ele lhe instrua a tomar certas decisões para que, através disso, ele venha ali restaurar financeiramente. Faça isso, deixa aquilo, pare com essa despesa, e aí vai. Ele usa instruções. E na Bíblia nós temos exemplos disso. Um exemplo que me vem à mente, teve um rei que estava doente, ia morrer. Quem lembra qual era esse rei? Ezequias. Orou, pediu, Senhor, não queria morrer agora, sou novo. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele, mas mandou que se fizesse algo, colocasse uma pasta lá na úlcera, no ferimento, e através daquilo Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Deus precisava dessa pasta? Claro que não, desse remédio, que ele usou como remédio. Ele não precisava, mas ele quis que a parte humana fosse feita. E se não tivesse feito, nada de cura. Lembra outra ocasião aqui no deserto, as pessoas estavam morrendo, muita gente morrendo, e Deus resolveu parar com aquilo ali, mas ele parou automaticamente ou ele criou um mecanismo através do qual ele curaria o povo? Quem lembra? Serpente de bronze no deserto. Moisés construiu a serpente de bronze, serpentes estavam mordendo o povo morrendo. Deus mandou que Moisés esculpisse uma serpente de bronze. Quem olhasse para a serpente, tinha sido picado, olhou para a serpente, imediatamente o efeito do veneno era desfeito. Mas tinha que olhar para a serpente. Se Moisés, ao invés da serpente, tivesse feito uma águia de ouro, Deus ia ouvir? Eu acho que de forma alguma. Tinha que ser uma serpente e de bronze, igual ele mandou. Ou seja, Deus dá as instruções e através das instruções que ele dá, nós vamos fazendo o que ele manda, então, através daquilo, ele vai nos livrando. Que lição para as nossas vidas. Irmãos, às vezes a gente pede a Deus bênçãos em uma certa área ou noutra, deu exemplo de financeira, pode ser outro exemplo profissional, de relacionamentos, ou seja, de que área for, alguma coisa que está lhe afligindo, lhe frustrando, e a gente pede. E digamos que, nesse exemplo, Deus queira lhe livrar, mas Ele vai lhe mostrar o que você deve fazer para Ele usar aquilo para lhe livrar. E faça o que Ele mandou. Se não fizer o que Ele mandou, Ele não vai lhe atender. Ok? Mas são lições bem interessantes, bem fortes, de que nós vemos Deus agindo através das ordens que Ele nos dá. Na medida em que nós vamos manifestando a nossa fé nele, Ele vai nos livrando. Isso você pode aplicar em muitas áreas de sua vida, mas é evidente que Deus usa aqui realmente a instrumentalidade humana. Mas tem mais lições que a gente pode tirar disso também. E depois dessas lições, evidentemente, nós vamos concluir, mas tem algumas coisas bem fortes, edificantes, que nós podemos extrair disso. Bom, falando aqui do sacrifício. Aliás, a essas alturas, vocês já devem ter pensado qual é o motivo, qual é o significado do título dessa mensagem. Quem lembra o título dessa mensagem? O censo e o fogo.
Que fogo? Ok. Poderia ter duas respostas. A segunda é a mais completa. Alguém poderia dizer, o fogo tem um sentido duplo aqui. Talvez o sentido da disciplina em si, do castigo, é um fogo, entre aspas, metafórico. O fogo da ira de Deus punindo o povo, sim, tudo bem. Mas o que eu quero me referir mais fortemente é ao fogo literal que consumiu o sacrifício. Fogo do céu. Milagre. Aliás, uma curiosidade aqui. Davi presenciou na vida dele relativamente poucos milagres. Na história da humanidade, houve poucas ocasiões com muitos milagres acontecendo. Houve pouquíssimas. Aliás, muita gente diz, tem que ter milagre hoje, senão Deus não está no nosso meio. Peraí. A própria Bíblia não tem milagres o tempo inteiro. Teve 3 grandes fases que foram abundantes de milagres. A primeira delas, Moisés, o êxodo, a entrada na Terra Prometida. A segunda delas, tempo de Elias e Eliseu, os profetas. Terceira, Cristo e os apóstolos, começo da igreja. Entre esses grandes fases históricas, foram poucos os milagres. E Davi se enquadra aqui. Não tinha muitos, não. Mas essa é uma rara ocasião em que ele viu, digamos, um milagre. Milagre no sentido que fogo desce do céu é algo sobrenatural. É isso que eu quero dizer. Mas foi uma rara ocasião em que Davi presenciou algo absolutamente sobrenatural. Ele viu Deus agindo na vida dele muitas vezes, é sobrenatural, eu sei, mas através de coisas naturais. Sim, mas vendo diretamente um anjo destruidor e clamando, e Deus deu ordem para o anjo, e caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, essas coisas aqui foram raras na vida de Davi. Essa foi uma delas. E isso foi repetido pouco tempo depois. Quem sabe quando? Não muito tempo depois. Vamos lá para Primeiro Crônicas é aqui. Cadê? Deixa eu ver o nosso texto aqui. Não, 1 Crônicas 7. Desculpa, é 2 Crônicas 7:3. 2 Crônicas 7:3. Bem que eu estava achando que 1 Crônicas estava voltando, não podia ser, mas conferi aqui, é 2 Crônicas. Olha o que aconteceu pouco tempo depois disso. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1-3, construção do templo, naquele mesmo local ali, já Davi já tinha morrido, não muito tempo antes. Tendo Salomão acabado de orar na consagração do templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus repetiu, pouco tempo depois, o que ele tinha feito ali. Dessa vez com Salomão, que é outro personagem que na vida dele não temos muitos registros de milagres acontecendo. Não, mas esse é um deles, dos poucos, né? Deus confirmou que recebera a oferta. Confirmação do alto de uma forma evidente. Eu recebo essa oferta, eu aceito. Templo lembra logo quem? Templo, sacrifícios, acesso a Deus através de um sacrifício. Lembra o Senhor Jesus Cristo. Olha o link que nós podemos fazer aqui com a obra de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício, ele cumpriu tudo aquilo que o templo prefigurava. Ele é o sacrifício feito de uma vez por todas, que elimina a necessidade de qualquer outro sacrifício. Sacrifício único, perfeito, eterno, absolutamente eficiente. Todos esses sacrifícios apontavam para Cristo. E Cristo cumpriu isso. Ou seja, isso apontava para o grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, que fez o grande sacrifício através do qual a ira de Deus se desvia de nós e então nós estamos livres de toda condenação. Que coisa! Irmãos e amigos, nós podemos estar completamente livres da ira de Deus. Aliás, os que já corremos para Cristo já estamos livres, mas aqueles que não correram estão debaixo da ira de Deus. Talvez você não tenha feito, provavelmente você não fez um censo ou algo semelhante ao que Davi fez, mas todos nascemos pecadores e pecadores vão pagar por isso. Deus vai chamar cada um dos seres humanos para prestar contas pelo seu pecado e não tem como pagar. É impossível, porque a dívida do ser humano é eterna diante de Deus. Cada pecado é cometido contra um Deus santo e infinito. E a culpa é eterna, porque é cometida contra um ser
grandioso, infinito, maravilhoso, santíssimo, e a punição será, a altura disso será eterna. Mas só há um jeito de escapar dessa ira: aceitando o sacrifício que foi feito por você. O sacrifício que Cristo fez na cruz, que foi prefigurado por esses sacrifícios aqui. Interessante que Cristo morreu num local próximo àquilo ali. Bota Jerusalém 2000 anos, o Calvário não devia ser muito longe dali, não. A cidade era bem pequena. É dito que ele morreu fora da cidade, mas a cidade era pequena. Então os muros não foi muito longe daqui, não. Mas Cristo morreu e o sacrifício dele nos livra completamente de todo o pecado. Então, se alguém aqui não passou por esse momento de uma entrega completa ao Senhor Jesus, no nível do que Davi fez, bem que ele já era salvo, é outra história, mas com contrição, reconhecendo: eu pequei, eu sou digno de punição, pegando o mesmo espírito do que aconteceu com Davi e aplicando. Você entender: eu pequei muito na minha vida, e não tem jeito, mas aceite o que Deus está mandando. A Bíblia é claríssima nisso. Do jeito que foi claro para Davi, no caso dele: sacrifique na eira de Ornã. A Bíblia diz claramente: você não tem o que fazer, não há como você pagar o seu pecado, mas outro morreu em seu lugar, perto da eira de Ornã, no Calvário, na cruz. Então o que você deve fazer para aquilo? Se entregue, creia, se entregue completamente como um sacrifício. Você é o sacrifício é ele, o sacrifício em termos legais, judiciais é ele, mas você se entrega completamente como se fosse um sacrifício para ele, entrega completa. Então o sacrifício dele vai cobrir todos os seus pecados, aliás, vai tirar de você, arrancar, e você vai estar livre completamente de toda condenação. Que maravilha! E quanto a nós que somos crentes, já passamos por isso, de ter corrido para Cristo, e naquele momento todos os pecados foram arrancados, como eu já acabei de descrever, não precisa repetir. Estamos livres de toda condenação, com certeza. Então não há mais com o que se preocupar? Depende. Em termos de salvação, não tem mais o que se preocupar, porque a salvação está garantida. Porém, tem com o que se preocupar em termos de andar diariamente, de conduta prática, de manter a comunhão com o Senhor, viver de uma forma que o agrade, de não pecar. Isso temos que nos preocupar, de ficar atentos? Com toda certeza, sim, categoricamente. E o exemplo não podia ser mais claro do que acabamos de ver. Davi, o homem segundo o coração de Deus, titubeou, ou seja, relaxou no mau sentido e acabou caindo no pecado, apesar de alertado por Joabe: não faça isso, Davi, isso é loucura. Mas ele manteve, foi teimoso. Pois se isso aconteceu com Davi, pode acontecer com você e comigo. E qual é um versículo que vem logo à nossa mente quando nós nos lembramos disso? Aquele que pensa está de pé, veja aqui, não caia. Referência, quem sabe? 1 Coríntios 10 e 12. Eu citei o versículo, mas não custa nada nós lermos lá também, até para vocês verem que é verdade. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, o que diz? Veja que não caia. Isso vale para qualquer um de nós. Mas pastor está fora disso, né, pastor Jaime? Tá, não. Nós também, pastor, diácono, todo mundo, os crentes mais antigos da igreja, os mais maduros, que já discipularam muita gente, missionário. Todos os crentes mais antigos, mais maduros, os mais novos, os novos convertidos, todos estamos debaixo de estarmos atentos a isso. Cuidado para não cair. Ninguém está isento disso. Nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava isento. Cuidado. Ixi, então vou viver agora morrendo de medo de cair. Peraí, é bom ter medo de cair. Porém, cuidado para não viver com um pânico sem sentido. Será que nós temos como nos prevenir contra o pecado? Claro que sim. Primeira coisa, já dei um exemplo aqui. Como é que a gente pode estar dentro da vontade de Deus? Siga as instruções. Vimos aqui acontecendo com Davi. Ou seja, siga as instruções que a Bíblia diz. Se nós seguirmos as instruções, nós não vamos estar caindo. Sigam. É a pasta acho que é de figos lá de Ezequias, coloca a pasta lá na úlcera, constrói a serpente de bronze. Exemplos de coisas que Deus mandou e foram feitas e Deus operou, é tudo que está na Bíblia acerca de como devemos nos conduzir. Ele vai operar, com certeza absoluta. Se você fizer o que a Bíblia manda, ele vai lhe livrar de todo o pecado. Mas tem outro fator também. Cuidado com as intenções.
Como já comentei, o senso em si não era errado, em si, mas naquela hora sim, foi feito independente de Deus e com a intenção ruim. E cabe estarmos sempre nos analisando, nos sondando, pedindo que Deus nos sonde. E o versículo que vem imediatamente na minha mente, eu vou ler, não precisa chegar lá se não quiser, se quiser pode, evidentemente. Salmo 139, versículo 23 e 4. Famoso Salmo de Davi, que fala da onisciência de Deus, Salmo 139, 23 e 24. Olha só. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sondagem contínua. Estuda a palavra de Deus, ora, Senhor, eu disponho meu coração a ti, sonda, não me deixa cair numa coisa ou noutra, sê comigo. E Deus vai lhe ouvir com toda certeza. Sabe, outro fator que Deus pode usar e usa para nos livrar dos pecados? Joabe. Tem Joabes na sua vida? No sentido de alguém que alertou contra o pecado? Você tem sido um Joabe para alguém? Como assim? Se nós estivermos atentos aos irmãos, no melhor dos sentidos, não é vigiando a vida do outro com sentido ruim ou a intenção, né? Mas com a boa intenção, olhando com cuidado, com amor para a vida do irmão, e você percebe que tem irmãos que estão se esfriando, e você, como é que você reage? Eu não vou me meter na vida dele, eu não, é que ele vai ficar com raiva de mim. Não, ajude aquele irmão. Claro, tem maneiras e maneiras de chegar, tem maneiras e maneiras de agir, com sabedoria, com mansidão, óbvio, não é um assunto, mas vá até o irmão, vá até a irmã, e seja como Joabe foi aqui. Não faça isso, se você está indo por um caminho perigoso, diga para ele, você vai estar amando o irmão. E se chegar algum Joabe para você, não faça isso. Isso é loucura. Deus vai pesar a sua mão em você. Não reaja mal, como Davi, infelizmente, fez. Não. Manteve a palavra dele. Não. Reaja e diga, muito obrigado, meu irmão, ou minha irmã, você está me prevenindo. E siga o que ele fez. Ou seja, olha as maneiras como Deus usa para nos fazer não cair no pecado. Finalmente, irmãos, já concluindo aqui, devemos ter essa atitude diante do nosso Deus. E eu quero só dar um lembrete aqui, fazer uma conexão aqui, que talvez não salte aos olhos, mas lembra que nós falamos aqui que 2 sacrifícios feitos, Davi fez um sacrifício, mencionamos um outro sacrifício feito por Salomão, e o que foi que aconteceu em comum entre eles dois? Fogo do céu. E os 2 sacrifícios apontavam para quem? Para Cristo. E no caso do sacrifício de Cristo, houve fogo do céu sobre o Senhor Jesus, simbolizando que o Pai aceitou o sacrifício dele? Não. A Bíblia não registra, e entendo que a Bíblia não teria registrado se tivesse havido. Houve trevas, sim, Cristo passou horas na cruz e houve trevas lá, houve um terremoto. Sim, Deus demonstrou que estava ali naquela ocasião, não tenha dúvida. Aliás, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Sim, houve sinais. Mas fogo mesmo, não há registro, e eu creio que não houve mesmo. Porém, tem uma forma impressionante de Deus mostrar para o filho que aceitou o trabalho dele. Qual foi? Você e eu. Todos aqueles que se converteram ao Senhor, desde os primeiros discípulos dele, os apóstolos e os demais, até nós hoje, até o fim da era da igreja e até o fim da história, onde houver pessoas salvas, todos aqueles que creram no Senhor Jesus são prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo e nos salvou. E fogo? Houve alguma manifestação de fogo simbolizando que Deus estava ali presente? Como foi que caracterizou o primeiro grupo na história da igreja que ficou claro, o fruto de Cristo está aqui? Dia de Pentecostes, caiu o fogo do céu. Olha que coisa curiosa, olha esse link. A Bíblia não diz isso, eu estou dizendo isso da minha cabeça, minha interpretação, ela não faz esse link, eu estou fazendo o link por conta própria. Mas eu acho curioso que não houve fogo do céu sobre os ombros de Cristo, mas houve fogo do céu sobre os primeiros convertidos. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, mostrando, está aqui o fruto da igreja. Deus aceitou o sacrifício de Cristo, está aqui a prova. Agora eles foram batizados no Espírito Santo, agora eles têm o Espírito Santo, começou a era da igreja, a era dos remidos de Cristo, começou, está aqui, Deus aprovou o ministério de Cristo, já mostrando os frutos. E, evidentemente, isso não continuou, hoje não é preciso cair o Espírito Santo em forma de fogo,
Aliás, só um parênteses, não estou dizendo que o fogo que caiu sobre eles era um fogo literal, no sentido que não queimou ninguém. Eu entendo que eram línguas como de fogo, tinham aparência de fogo, mas não tinham o efeito de um fogo de queimar, realmente, senão eles teriam morrido. Não é o caso. Mas é impressionante a semelhança, tanto que ele compara com línguas de fogo. Mas seja como for, isso não continua, Deus não age mais dessa forma, na maneira de mostrar a cada pessoa que se converte. Aliás, seria até curioso, se cada pessoa que se converte, nós víssemos caindo sobre ela uma língua como de fogo ali, sobre aquela pessoa, seria maravilhoso. Aliás, nem teria aquela necessidade para escolher apoiar o batismo, aprovar para o batismo, ter aquela conversa toda, bastava olhar e ver, caiu fogo, ela é crente, vamos batizar, nem precisaria. Mas Deus não faz mais assim. Assim como também as evidências na época, que era de falar línguas, Deus não age mais dessa forma. Ou seja, apesar de que Deus mudou a forma de agir, mas o poder é o mesmo, o Espírito é o mesmo poder do Espírito Santo que transformou aquelas pessoas é o Espírito que está em você desde a sua conversão. Então Deus continua agindo em nossa vida. E para saber que nós somos a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, olha para Atos 2, como Deus confirmou a sua aprovação, e nós somos uma prova disso. Ou seja, que privilégio nós temos. E com esses são os pensamentos finais com que eu vou encerrar. Um povo do Senhor, garantia que ele aceitou o sacrifício de Cristo e que nós usufruímos desse sacrifício, somos salvos, temos certeza absoluta da salvação e estamos sujeitos a cair no pecado, sim, mas também nós temos uma garantia. Nós temos um sumo sacerdote, pastor, um rei maravilhoso, muito melhor do que Davi foi. Eu poderia dizer, feliz a nação que tinha Davi como rei. Sim, não tenha dúvida, um rei pastor, um rei sacerdote, dentro dos modos que eu estou colocando. Pois quão mais feliz é a nação que tem Cristo como Senhor. Aliás, cantamos, nossa pátria está no céu. Né? Nossa pátria está lá, e de onde ele vem para reinar aqui, num certo sentido, ele reina lá e vai reinar fisicamente aqui. Que nação, ou que povo feliz é essa que tem o Senhor como seu pastor, como seu redentor. Mesmo que nós caiamos, ele nos restaura. Dói, não compensa cair no pecado, não, porque desonra ele, nós sofremos muito, não presta. Mas se cair, ele nos restaura. Siga as instruções. E se nós andarmos muito atentos, não vamos estar caindo em pecados como Davi caiu, e as Escrituras relatam isso para o nosso aprendizado, para nós não precisarmos cair nesses pecados, se cumprirmos a vontade dele dia após dia. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, teremos um pós-lúdio e após o pós-lúdio estaremos despedidos. Boa semana a todos, que Deus nos abençoe.